Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast da Faculdade Senac de Cascavel. E antes de começarmos, eu quero agradecer ao Hub One por ceder esse espaço inovador e apoiar iniciativas que promovem educação, tecnologia e desenvolvimento. Hoje, no episódio, nós vamos conversar sobre acessibilidade, tecnologia e mercado de trabalho. Vamos entender como a tecnologia pode tornar o mundo mais inclusivo. Quais oportunidades estão surgindo para profissionais e empresas que valorizam a acessibilidade? E de que forma a inovação pode ajudar a construir ambientes mais justos, acessíveis e preparados para o futuro? Para responder a essas e outras questões, preparamos uma conversa rica em experiências, aprendizados e perspectivas que certamente irão inspirar você. Então acomode-se, coloque seus fones de ouvido e venha conosco nessa jornada de conhecimento, inclusão e inovação. Está começando mais um podcast da Faculdade Senac, o nosso DevStank. Eu sou o Érico e hoje a gente está recebendo aqui a Luzia, o João e o professor Enerdan. E para começar, pessoal, eu vou fazer uma pergunta que eu sempre faço aqui para os nossos convidados, né? E, Luzia, quem é a Luzia? Conta para nós. Quem é você? Bom, eu sou professora da Rede Estadual de Ensino, sou uma mulher cega, trabalho também como técnica em assuntos educacionais na Unila, né? Sou servidora já há mais de 11 anos e acabei de concluir um doutorado em educação. Que legal, hein? Muito bem. João, quem é o João? Conta pra nós aí. Pô, eu sou um aluno de TADS, maluco, né? Gosto de tecnologia. Muito bom. Tenho um pouquinho de maluquice, de gostar de programar. Eu sou cego, eu terminando agora, né, a faculdade, ainda bem. E no mercado de trabalho já, começando. Já está no mercado de trabalho. Já a gente vai conversar sobre isso, João. Agora eu quero saber quem é o professor Enerdan. E o professor Enerdan já é um engenheiro, né, formado em engenharia e é professor, gosta muito da docência aí. E hoje trabalha em duas instituições de ensino, né, e no Senac com TADS, né, com ADS, né, a análise de desenvolvimento de sistemas. E a gente está sempre nesse mercado, né, porque eu acho que a gente ser professor, ser docente, acaba sempre rejuvenescendo o cérebro da gente aí. Né? Muito bem. Aqui só para contextualizar, né? Tanto eu quanto o professor Enerdan, a gente faz parte aí da trajetória do João, porque nós dois lecionamos na Faculdade Senac, onde o João agora em junho... a Luzia tem outra história que a gente já vai conversar. Mas no momento, eu e o professor Enerdan, a gente está aí acompanhando o João de perto mesmo, né? E para mim foi um desafio, quando o João chegou lá e querendo se inscrever, fazer o vestibular, Luzia estava junto no momento... E a gente aceitou esse desafio e, graças a Deus, nós aprendemos muito com o João, né? Muito mesmo. E agora eu queria saber de você, Luzia, como é que aconteceu essa tua... conhecer o João, como é que você ajudou ele, da onde vem isso? Conta para nós um pouquinho aí. Então, o João, eu sou professora há mais de 20 anos, né? Uhum. E aí eu conheci o João pequeno, né? Eu trabalhava no atendimento educacional especializado, conheci o João ali ingressando na escolarização, né? E foi uma trajetória muito bonita. Depois, né, João, tiveram outras professoras também que fizeram esse atendimento. E aí, agora, uns 4... Pandemia, né, João? Pandemia, eu retomei o trabalho com o AEE, com o João. E foi muito engraçado, porque a pandemia mudou a vida de todo mundo, né? Então, a gente também teve que se adaptar à utilização das tecnologias e eles também, né? Então, eu acho que foi o divisor de águas e que, de certa maneira, deu uma... encaminhada para essa área aí, né? Agora, para quem está nos ouvindo e assistindo, né? Porque aqui também vai estar lá no YouTube, o que é a AEE? A AEE é uma sigla, né, de atendimento educacional especializado e é todo o suporte didático, pedagógico e também social que nós
Isso, e eu digo social por conta da área da deficiência, né? Que é a visual, que é disponibilizado para os estudantes, para as pessoas com deficiência visual em geral, né? Que ficam cegas ou que são cegas desde nascença e que precisam de diversos aprendizados de conteúdos específicos para conseguir depois dar conta, né? De como hoje, por exemplo, o João, né, trabalhar com o computador, isso não veio do nada, ele precisou se apropriar, né, de um conteúdo e de uma forma de compreender, de mexer com o computador diferente, né? Entendi. E aí, vou falar aqui com o colega Nerdão o seguinte, você é engenheiro, certo? Isso. E tá dando, e claro, a engenharia tem tudo a ver com tecnologia, né? Como é que foi trabalhar com o João? Então, quando o professor conversou comigo, né, que tinha um aluno com essa necessidade, foi assim, onde é que eu fui me meter? Né? O que eu vou fazer? Porque aquela aula convencional não serve. Não tem jeito, não serve. Né? Então, a gente tem que bolar estratégias, né? Sim. Então, eu falo que às vezes a gente pensa assim, nossa, e também deve ser uma coisa natural, acho que a gente tem que ter isso como normal. Sim. Né? Então, acho que a gente tem que pensar por aí. Então, trabalhar com o João eu só aprendi, né? Eu só venho aprendendo, né? E com as características deles para poder conduzir o conhecimento da forma que realmente aprendo, né? Exatamente. Então, esses dias o João chegou com um determinado conteúdo e ele disse assim, olha, nós precisamos que você vá sentar com um determinado professor, a gente vai trabalhar com o IA, mas vai trabalhar com a análise de imagem. E eu preciso entender os pixels, não sei o quê. Eu olhei, parei, e aí eu disse uma coisa para ele. Tem muita coisa que você vai saber fazer, mas você não vai conseguir fazer. Então, o que é importante? É que ele saiba fazer. Né? Então, é isso que eu sempre falo. E essa análise a gente pode trazer para a vida da gente. Sim, para todos, né? Exatamente. Porque assim, se você observa, por exemplo, eu que nunca enxerguei, eu não conheço cores, mas nem por isso as cores deixaram de fazer parte da minha vida. Então, eu não conheço enquanto uma perspectiva individual de análise, né? De observação. Mas eu vou utilizar as cores estão presentes na minha vida. Sim. Então, é a mesma coisa. Então, tem conteúdos que o João talvez não vá conseguir fazer a atividade, mas ele pode compreender como a atividade é organizada. E se ele precisar orientar alguém, ele consegue. Legal. E, João, você atualmente, você está trabalhando? O que você está fazendo? Atualmente eu estou aqui na Fundetec, né, no espaço do Maker. Ali a gente mexe literalmente com tecnologia, robótica, programação. Aí ali é um exemplo de tem coisas que não tem como eu fazer. Só que eu aprendo como faz e posso orientar quem, se alguém um dia precisar comentar sobre o assunto, eu já trabalhei com isso, funciona assim, assim, assado. Tá, e antes de entrar lá na faculdade Senac, você pensava em fazer outro tipo de faculdade, ou já tinha essa ideia de tecnologia? Como é que era? Ou não queria nem fazer faculdade? Então... tinha um sonho, né, João? Tinha, só que eu sempre gostei muito de mecânica, de carro, né? Aí eu cheguei a fazer um curso de programação de injeção eletrônica, que é de C para baixo, né? Aí, o módulo 1 do curso eu fiz só pra fazer, porque eu já sabia tudo. Olha aí. Aí, eu falei, nossa, esse negócio é legal. Só que não tem como eu fazer a parte... operacional, né? Operacional, da mecânica. Mas a parte de sistema, alguém fez. E deve ter como fazer. Aí eu fui procurar. A gente achou o Senac. Que tem uma mensalidade que é muito acessível, só que eu não sabia como que seria. Aí acho que minha mãe falou com a Sônia, que é a nossa coordenadora do psicopedagoga, né? E aí eu não sei bem como que foi. Até acho que é uma pergunta que
poderia fazer pra você. Como que foi pra vocês, a hora que chegou em vocês? Eles me chamaram. Olha, João, eu como coordenador do curso lá, é como eu falei, eu fiquei, num momento a gente fica apreensivo, no outro a gente fica pensando, será que vamos conseguir? No outro momento a gente entra em desespero, né? Porque eu já dei aula para um aluno. Aliás, antes de responder essa pergunta, eu vou fazer uma pergunta antes. Como é que a gente, até porque eu acho que é curiosidade de muita gente. Tá. Como é que eu chamo? É pessoa cega, pessoa com deficiência, portadora? Portadora eu já sei que não é. Não. Né? Mas como é que é o correto de eu falar? Então, você pode, por exemplo, se é realmente uma pessoa cega, pode dizer pessoa cega tranquilamente. Não. Ou às vezes você também pode usar a pessoa com deficiência visual. Né? Porque às vezes a gente se pega, né? Fala, será que tá certo eu falar assim ou não, né? Não sei se contigo também é assim. Eu acho que a gente tem que pensar realmente ter esse cuidado. Exato. Então eu já trabalhei com um menino também que tem deficiência visual, mas eu dava aula particular para ele e era aula de informática para concurso público. Então ele não precisava desenvolver, programar, nada disso. Ele precisava aprender sobre como responder as questões de informática. Então era muito diferente, né? Então agora, pensar com o João, dele pegar, digitar, programar, né? Tem essa parte visual também do software, né? O design e tudo mais. Então, o professor Enerdan dá aula de algoritmos. Como é que vai dar aula de algoritmos para uma pessoa com deficiência visual, né? Exato, às vezes a gente se pega assim nisso, né? Mas aí a gente tem que usar também, né? Opa, que recursos eu tenho? Né? Que recursos o aluno tem? Né? Então, encontrar um caminho, né? de mais fácil. Eu lembro assim, aqui, nas minhas andanças da vida aí, né? Trabalhando em várias empresas e tal. Então, o mercado de tecnologia e inovação, eu entendo que a parte de TI, eu tenho um conceito que é da áreas mais acessíveis, que mais provém acessibilidade. Né? Que esse trabalho, né, de manipular dados, isso a maioria das pessoas conseguem fazer. E eu acho que se a gente conduzir bem, tem sucesso. Tem sucesso, né? Então foi nisso que eu me peguei, para trabalhar com o João. Disse, não, é possível, então vamos fazer. Né? E o bacana é assim, né? O João é uma pessoa muito fácil da gente lidar, faz amigos com facilidade, tranquilo. Eu nunca vi o João estressado, né? Mesmo ali em véspera de prova. Então ele também ensinou muito a gente de como lidar com ele, né? Exatamente. E agora um detalhe é o seguinte, a gente fala, agora há pouco você falou em IA, né? Como é que a IA está transformando a tecnologia, né? Isso é fato, né? Não tem jeito. Na opinião de vocês, ela representa mais oportunidades ou mais desafio para profissionais com deficiência visual? Veja, no meu ponto de vista, né? Porque como eu trabalho lá na Unila, eu trabalho home office. E aí aquela história, o home office, é claro que você está numa cadeia, mas, no sentido de organizacional, e que você tem os colegas, mas eles não estão ali do teu lado. Sim. E eu trabalho muito com análise de laudos, análise de documentos dos estudantes, então uma avaliação que eu preciso fazer. Eu não vou ficar o tempo inteiro pedindo para alguém ir lá e digitar ela para mim, ou não sei o quê. Eu pego a foto, né, e eu já jogo lá numa IA que eu tenho e ela consegue me dar a informação que eu preciso. Então, né? Ela está sendo muito benéfica para ti. Útil para mim, sim. E para você, João? Então, se eu for jogar para a parte de desenvolvimento, a IA ela meio que dá uma ignorada na acessibilidade. Porque se eu for pegar os softwares que antes não era, antes das empresas darem o boom de IA e começar a usar IA para tudo, tinha softwares que eram melhores. Eu falo tipo os normais que a gente usa, Spotify, Instagram, principalmente mobile. Mobile foi o que mais deu, não ficou inutilizável, mas quase, porque começaram a fazer a implementação de muitas features novas e sem pensar em acessibilidade e otimização. E os leitores de tela, geralmente eles precisam de coisas específicas para eles conseguirem ler os botões e um exemplo, o Instagram ele tem um negócio de descrição de imagem que é feito lá pela devia ser maravilhoso, pela IA da Meta lá.
vem... É um negócio que é o mínimo do mínimo. E na maioria das vezes ele erra. Ele fala que tem um post e não tem um post. Ele faz um negócio... Totalmente. O Instagram tá totalmente inacessível. E tá piorando. Já tem... Tem uma rede social de grande repercussão, nível mundial. Devia ser muito acessível, né? Eu publico muito pouco e é por isso. Eu falo, pronto, parei, né? Vou esperar, como diz, uma hora isso muda. Mas isso é uma questão, gente, muito séria. Porque, prof, você diz que... E eu não discordo de você quando você diz assim, olha, é a área que mais pensa em acessibilidade. Pois é. E, por outro lado, é a área que menos a gente vê acessibilidade. Acontecer, né? Acontecer. Por quê? Porque eu falo isso agora, por experiência própria, né? Esses tempos atrás, eu quis comprar um forno desses air fry, né? Eu tive que devolver, porque eu não consegui utilizar de maneira nenhuma. Aí eu fui comprar uma máquina, né? De lava e seca. Eu também tive que devolver e daí pegar outra, da mesma marca, mas daí com um pouco mais de valor, porque eu precisava pegar uma que eu pudesse usar com um aplicativo. Então, assim, agora, por exemplo, a minha amiga tá lá brava, porque eu vou fazer os móveis e eu não quero colocar o cooktop, porque eu já fico com medo de vou comprar o forno e ele não vai ser acessível para mim. Então, assim, eu tenho que pensar. Não posso comprar o que eu acho legal, o que eu acho bonito, o que eu acho funcional para mim. Você tem que estar sempre à frente. Sempre eu tenho que olhar para isso. E as empresas, né? O João até nem tanto tá no primeiro emprego ainda, né? E vai evoluir muito, né? Essa oportunidade que ele teve aqui, isso foi primordial para você entrar no mercado de trabalho, né, João? Então daqui vão surgir, vem pós-graduação, quem sabe um mestrado, e aí vai, né? Sim. E as empresas, elas falam muito sobre diversidade e inclusão, né? Estão sempre falando isso, a gente vê o tempo todo. Mas na prática ainda precisa evoluir muito, né? Avançar muito. E a gente pode falar. Que vocês ainda percebem assim, poxa vida, isso é uma coisa tão básica e não tem para nós? Então, não vamos nem falar em calçada, nada disso. Eu digo dentro de empresa mesmo. Grandes empresas. Por exemplo, o que a gente mais observa, por exemplo, são raros. A gente pode pegar, assim, num coletivo de pessoas cegas em nível de Brasil, vamos pegar Cascavel, né? A gente tem muita gente trabalhando, mas é no setor público. A maioria... Porque aí os concursos têm que disponibilizar vagas ali no percentual. Mesmo a gente tendo lei de cotas, porque o que a gente percebe? Eles vão pegar aquele que precisa de menos adaptação possível. Né? Então, é uma lógica filho da mãe. Porque eles querem quem? Eles querem o multiuso, eles querem a pessoa que vai dar conta de diversas tarefas, que não vai precisar de acessibilidade. Infelizmente, né, e a gente não está sendo hipócrita, é o contexto social, é o modelo de sociedade que a gente tem. Então, são poucos, são raríssimos. A gente tem casos, né, e a gente pode citar o Lucas, a gente pode citar o próprio Gustavo, né, que saiu da Unioeste ano passado, eu acho que está no Nubank, se eu não me engano. Mas são exceções. Né? Infelizmente é essa lógica. E aí, por outro lado, né, a gente volta para aquela questão, por exemplo, a gente tem um monte de lavanderias na cidade. Né? Esses dias um dos meus alunos disse, professora, mas eu queria usar. Cara, eu ainda não sei. Eu falei assim que eu ia falar com o João, pro João se virar com isso. Achar um aplicativo, achar uma forma, né, de usar. Quer dizer, são coisas que têm possibilidade. Não vejo que não seja impossível, mas... Sabe o que eu percebo às vezes, professor, é que às vezes na equipe que está desenvolvendo essas soluções, esses equipamentos, não tem pessoas que são cegas no sentido que realmente possa avaliar e dizer que caminho seguir, sabe? A impressão que dá é que às vezes não tem isso. Então, às vezes vai para um achismo,
né? Não, assim vai dar certo, talvez não, né? Vamos colocar no mercado para sentir e às vezes não tá. Professor, a impressão que dá, né? Então, aí o senhor falando sobre isso, a Luzia também, as faculdades já não deveriam ter uma determinação do MEC, por exemplo, a engenharia, né? Vamos pegar a engenharia, os diversos setores da engenharia. Não deveria ter uma disciplina onde os alunos deveriam aprender a fazer a parte tecnológica ou construir equipamentos acessíveis? Então seria bom Né? se tivesse algo assim. É que o MEC ele coloca muitas questões para trabalhar na sociedade, desenvolvimento social, e aí cada instituição ele vai procurando os seus caminhos, né? Mas já deveria ter, né? Acho que pontuar e ser mais claro talvez ajudaria. Ter uma clareza melhor. A gente tem normas de acessibilidade, por exemplo, né? Vamos pensar, já que a gente está falando de engenharia, né? A gente tem a BNT e eles publicaram uma nova no passado, inclusive, para falar de padrão de acessibilidade em vários aspectos. E eles mas deveria ter uma questão assim. O que eu penso é assim, já tem toda a questão da transversalidade dentro das determinações do MEC. Mas o que eu digo é assim, poxa, deveria ter uma disciplina específica para isso. Ó, essa disciplina os alunos vão aprender, né, vão pegar a engenharia ou a parte a desenvolver software para pessoas com deficiência. E as pessoas com deficiência estariam nessas disciplinas também. Como professores, inclusive. Inclusive, eu acho que ele desenvolve mais área. Eu acho que esse pensamento tem ficado muito na iniciativa dos professores em criar grupos de estudos, em criar projetos de pesquisa, né? Exatamente. Porque assim, ó, na legislação a gente tem também esse cuidado que existe a oferta de Libras, né? Mas o Libras atende a um grupo. Exato. Né? Então, eles não contemplam a todos. Então, eu acho que é um amadurecimento que vai acabar acontecendo. Né? Isso, um pouco tardio, né? Mas, e isso é uma coisa bem interessante, viu, Nerdão? Porque, assim, há uma obrigatoriedade da disciplina optativa de Libras, que atende um público específico. Dentro das faculdades, é obrigatório ter pelo menos o DOSVOX, né, João? É obrigatório o DOSVOX lá na biblioteca, mas não tem ninguém que ensina a usar o DOSVOX. Então pode ser que um aluno com deficiência não saiba usar o DOSVOX. Exatamente. Entendeu? Então tá vendo a diferença? Então aí não ocorre a inclusão. Exatamente. E aí nós temos lá o DOSVOX, mas aí o João pode citar pra gente aqui qual um outro software que poderia substituir o DOSVOX melhor? O NVDA. O NVDA. Então por que o NVDA já não é obrigatório também? Mas veja, né? Agora eu vou, como diz, puxar a sardinha, né, pro meu lado. Essa foi uma discussão que eu fiz, inclusive, não nessa perspectiva, eu fiz na perspectiva da formação docente, né? Da discussão que eu fiz agora no doutorado, né? Porque assim, o João jamais conseguiria se dar bem dentro de um curso de TADES se ele não tivesse tido essas aprendizagens, né? O Braille, a orientação em mobilidade, a informática educacional acessível, né? Para conhecer os softwares, para perceber como que eles funcionam, para compreender o Windows a partir dele, para elaborar um texto, para produzir um trabalho, para escrever, para ler, para ter acesso aos livros. E a gente percebe o quê? Né? A gente está falando aqui de uma questão específica, né, da engenharia, mas se a gente vai olhar para a área educacional, a gente também não está mais tendo a formação docente que aborde esses conteúdos específicos para os professores. Bem isso mesmo. Bem. Bom, a gente está indo já para o final do nosso podcast aqui. E aí, João, eu queria saber de você o seguinte: que mensagem você podia deixar aí para um jovem com deficiência visual como você, que sonha em trabalhar com tecnologia, mas ainda tem receio de entrar na área? O que você diria para essa pessoa? Para estudar e fazer, porque dá para fazer. Não é... Parece, às vezes, acho que no início parece um pouco ser difícil. Nossa, mas é muito complicado isso. Mas não é difícil. É só você querer estudar e fazer. Tutorial na internet tem alguns. Tem que procurar, mas tem. Leitura. Tem muito artigo. Tem site que é acessível, dá pra ler. Nas faculdades... Tem algumas faculdades que você pode entrar e estudar. O Senac é uma delas, que agora...
só você chegar ali que tá tudo, né? E aí eu aproveito e pergunto uma coisa para você. O que o Senac fez de diferente nesses quase 2 anos e meio, né? Porque faltam menos de um mês para sua formatura, né? Para terminar a formatura em agosto. O que o Senac fez de diferente do início até agora que você falou, opa, isso aqui melhorou para mim poder estudar? Acho que foi uma evolução meio que em conjunto, tanto minha quanto dos professores, coordenador do curso, né? Mas assim, teve algum material, algum tipo de atendimento diferente dos professores? Como é que funcionou isso? Porque tem que ter, né, João? Você tá lá na sala de aula, eu dei aula para você, em alguns momentos a gente fica pensando assim, pô, será que o João tá entendendo o que eu tô falando? Porque eu tô escrevendo no quadro, mas o que acontecia depois? O Senac, ele disponibiliza para os professores uma carga horária no período da tarde para eles poderem ajudar. Então você tem uma aula complementar. Né? Eu queria que você respondesse isso, porque para nós também, professores, né, Nerdão, isso foi muito importante, porque em sala de aula a gente não pode dar uma atenção específica para o João. E ele não precisa também dessa né, ser específico para ele, porque ele tem toda a sua capacidade intelectual, né? Mas em algumas coisas ele precisaria de um atendimento individualizado, né? Então isso foi bacana para nós professores também, para poder conhecer você, para saber como é que a gente ensinava você também, não é? Isso, aproveitando o gancho, professor, eu queria só citar que é importante ter isso na instituição, né? E a instituição fornece inclusive a impressão 3D, que a gente consegue ativar o sentido de tato, né? Porque a gente estava até numa aula outro dia, né, João? Tipo assim, nós estamos explicando sobre árvore, né? Árvore binária, mas o que é uma árvore? Será que o João entende o que é uma árvore, né? Exatamente. Consegue tatear essa estrutura? Então, nós imprimimos, né, essa maquete, né, com a impressora 3D para o João poder tatear e ter uma facilidade de entender porque às vezes a transformação de um gráfico, né? Sim. E quando você fala em árvore, você pensa na árvore, né? Fruta, folha, né? Isso. É uma árvore binária totalmente diferente. Totalmente ao contrário. Exatamente. Exatamente. Então, acho que isso é importante, dar recursos e condições para que a gente consiga fazer. E para a gente encerrar aqui, pensando no futuro, como é que vocês imaginam o mercado de trabalho, por exemplo, daqui a 10 anos em relação à acessibilidade, inclusão e tecnologias assistivas? Vocês acham que vai melhorar bastante ou vai caminhar a passos lentos ainda? Eu imagino, e aí não é só por uma questão de falta de interesse, de vontade, mas pelo contexto ao qual a gente se encontra, né? Eu olhando para isso, eu tenho ainda minhas preocupações, porque a gente está vivendo um momento em que o diferente está sendo muito exacerbado. Mas, assim, as diferenças, quando a gente pega, por exemplo, e de maneira alguma eu desconsidero a diferença de uma pessoa com qualquer outro transtorno ou deficiência que seja leve, né? Mas quando eu pego todo mundo e coloco todo mundo no mesmo barquinho, isso não funciona, né? Entendi. E hoje a gente está vendo assim que, por exemplo, o rol de pessoas com deficiência tem se ampliado. E tá tudo certo, as pessoas têm que lutar pelos direitos delas, claro, não é? Claro. Eu não estou fazendo a discussão aqui de que o fulano tem menos deficiência que eu, mas não dá para a gente colocar todo mundo no mesmo barco, né? As diferenças são enormes, né? A gente pega, por exemplo, uma situação mesmo de ir para o mercado de trabalho, e aí eu não preciso nem ir muito longe, a própria visão monocular, né? Que agora é considerado pessoa com deficiência. Quando eles vão contratar, quem que eles vão querer contratar? Claro. Né? Então é esses desafios assim que estão colocados e que a gente ainda tem muita luta para fazer para a gente conseguir avançar nesse processo. Né? O bacana é que hoje a comunicação ela é muito rápida, como isso aqui, né? A gente está batendo esse papo aqui descontraído, talvez esse papo, o João falando, incentive, né, um outro garoto, um jovem aí saindo do ensino médio, não sei o que eu faço, tenho deficiência. Olha só, o João está se formando, né, em análise e desenvolvimento de sistemas. E você citou 2 outros nomes aí que já estão no mercado, já são, né, profissionais do mais alto gabarito. Então tudo é possível, né? Sim, não, com certeza. Eu até ia rir, assim, né, que eu falo que
a materialidade do que o João aprende lá no curso, eu percebo quando a gente está lá trabalhando com um outro colega dele, que está iniciando o curso, e que eu falei assim, João, vem me ajudar a trabalhar com ele, porque a especificidade eu não domino, né? Sim. Eu sei, eu entendo como é que se programa, mas eu não sei programar, né? Não é minha área, não é minha... Exato. E tá tudo certo, né? Sim. Então, assim, e tem sido muito legal, né? Que então bom. Eu vejo, assim, que a materialidade a gente percebe nessas ações, né? Tá bom. E então agora eu deixo os microfones abertos para cada um de vocês fazerem as considerações finais e a gente encerrar. Começar com as damas, né, João? Então, Luzia. Olha, eu agradeço muito a oportunidade. São temáticas que me instigam muito, né? Eu acho que por vários motivos, e um deles é pelo fato de eu também ser pessoa com deficiência, então essas coisas são importantes e eu acho que constitui-se em avanços para a gente, né? Porque a gente está instrumentalizando outras pessoas à medida em que a gente está discutindo sobre isso. Então, eu fico muito agradecida de participar e de fazer parte, principalmente do Senac, né? Desde que o João chegou lá, a gente está sempre junto e fazendo muita coisa junto. Então, isso é Nós é que agradecemos, viu, Luzia? Nós que aprendemos muito com você também, viu? Com certeza. Nerdan? Então, eu queria deixar uma mensagem que é assim, eu acho que quando a gente forma um aluno, né, para o mercado de trabalho, a gente não está formando só um especialista, né, em desenvolvimento de sistema, mas a gente forma um cidadão. Eu acho que isso é importante, né, que vai, né, que de grão em grão, de passo em passo, a gente consegue, né, melhorar a nossa sociedade. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso fica para a gente refletir. Muito bom. João? Só agradecer, né, ao Senac, porque quando eu entrei aqui, eu literalmente, eu tinha um conceito, uma base de informática que eu tava um pouco difícil, só que em 2 meses que eu vi que eu vou ter que aprender, que eu senão eu meio que deu também tenho que me mexer. Eu tenho que me mexer. Se eu não aprender isso daqui, não vai dar pra continuar o curso. Aí eu falei, tá, então vamos estudar. Aí eu fui lá, aprendi. Eu não sabia que eu conseguia aprender as coisas tão rápido assim. No NVDA eu fui do básico ao avançado em 1 mês e meio. E eu acabei de ter ideias novas. Que bom, maravilha. Dentro disso que o João coloca, né, só pra gente finalizar, eu me lembro que tinha uma colega e ela olhava pra mim e dizia assim, meu Deus, mas eu tô muito ansiosa, o João não vai. E eu dizia, fica tranquila que ele vai, né? Vai. Sim. Muito bem. Bom, pessoal, então assim a gente chega ao final de mais um episódio, né? Esperamos que esse conteúdo tenha trazido reflexões, conhecimento e novas perspectivas para você. Agradecemos a sua companhia e seu tempo, né? Agradecemos também aqui ao Hub One, a Fundetec, por nos fornecer esse espaço aqui para que a gente possa fazer nosso podcast. Tá? Compartilhe aí com seus amigos, seus colegas, familiares, para que mais pessoas possam participar dessa conversa. Continue acompanhando nossos episódios, e onde a gente vai tratar aí de novos temas, novos convidados, discussões relevantes aí para o desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o Érico e esse foi mais um episódio do nosso DevStank.